Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria. A minha pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental foi realizada no Ambulim, Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, esta daqui é uma mini aula como parte da divulgação dos nossos cursos de pós-graduação, especialmente o curso de terapia cognitiva comportamental. Então, como manejar sentimentos? Como manejar sentimentos, nós temos aulas ampliadas dessa temática na nossa pós-graduação, de modo que trata-se de um dos recursos mais importantes para o terapeuta cognitivo comportamental estimular, desenvolver, contribuir na correção e levar a maturidade de seus pacientes em relação a essa temática de manejo de sentimentos. Logicamente que eu manejo para modos mais flexíveis, adaptados e que levem o indivíduo, o paciente, a melhor adaptabilidade para resolver seus problemas de maneira menos sofrida, mais assertiva e mais apropriada de acordo com os contextos. Então, sentimentos. Sentimentos, existem muitas definições, conceitos e especialmente uma infinidade de compreensões, mesmo entre estudiosos e pesquisadores da área. Nós tentamos aqui colocar alguns entendimentos que correspondessem a definições da literatura científica, logicamente que em uma linguagem mais simples, para facilitar pedagogicamente a compreensão de quem está assistindo. Então, nenhum sentimento é bom ou ruim, mas dependendo de como o manejamos pode ter consequências negativas. Esse é um dos grandes aprendizados que nós colocamos dentro do processo de terapia cognitivo-comportamental, de modo que os nossos pacientes possam, muito mais do que classificar sentimentos entre bons e ruins, mas especialmente o modo como conviver, aproveitar e direcionar esses sentimentos para mais funcionalidade, para menos desconforto, menos sofrimento. E os sentimentos nos sinalizam que algo está acontecendo. Então, às vezes, tão distorcido está o modo de pensar, raciocinar e interpretar a si mesmo, o ambiente e o seu futuro, que o paciente pode ter aí uma confusão interpretativa entre aquilo que está sentindo como sendo sempre negativo. E não, sentimentos, eles inclusive nos diferenciam como nas espécies nós somos diferenciados pelo modo que nós possamos lidar com os nossos sentimentos. E mesmo quando não estamos percebendo em um primeiro momento, onde tem fumaça, tem fogo. Logicamente que essa é uma simplificação extrema com finalidade pedagógica para explicar que os sentimentos, tanto positivos como negativos, são sinalizadores. E, obviamente, que o paciente chega até nós por conta de desconforto de seus sentimentos. E o que nós vamos fazer é direcionar um modo mais pertinente para que esta relação, estímulo do ambiente, ou mesmo estímulo do próprio corpo, ou mesmo estímulo sem grandes significados, desencadeia um processo cognitivo de entendimento, compreensão e interpretação que leva a uma determinada expressão afetiva. Logicamente, tudo isso em muito pouco tempo. E quando nós propomos para o nosso paciente esta sequência, depois do estímulo ocorre um conjunto de pensamentos, alguns deles pensamentos automáticos, muitas vezes baseados em distorções cognitivas, ou seja, distorções do modo como compreende os contextos e, por consequência, essa expressão de sentimentos. Sentimentos compreendendo como algo, uma condição de expressão pessoal mais aguda. E, nos casos de transtornos mentais, e quando nós falamos de transtornos mentais, desde aqueles menos graves, como, por exemplo, ansiedade discreta, até aqueles mais graves, como sintomas psicóticos. Então, nos casos de transtornos mentais, o paciente muitas e muitas vezes relata dificuldades em lidar com os sentimentos. Como eu falei em psicótico e esquizofrenia, há uma tendência errônea
dos profissionais, especialmente no começo de carreira, de acharem que pacientes com diagnóstico de esquizofrenia ou de outros transtornos psicóticos automaticamente estariam com a sua ressonância afetiva, estariam com a sua reatividade emocional nula ou absolutamente estreitada. Isso não é real. Não é real de maneira sistêmica. Muito pelo contrário, pacientes que apresentam um achatamento, ou seja, um encurtamento muito grande da sua variação sentimental, afetiva, é mais exceção do que regra. Até porque, felizmente, o processo psicoterapêutico e o medicamentoso não são excludentes. Ao contrário, eles são somatórios para o benefício do mais interessado no caso, o paciente e seus familiares. Deste sentido, nós colocamos então que muitos transtornos mentais também geram prejuízo nos impulsos. Desde questões mais agudas, como por exemplo pacientes com transtorno afetivo bipolar e que na fase de mania eufórica têm uma impulsividade maior para contatos sexuais, para compra, inclusive para venda também, jogos. Nós temos o transtorno explosivo intermitente, que também caracteriza por uma impulsividade severa e mais duradoura do que a fase de mania do transtorno afetivo bipolar. E muitos transtornos mentais, então, geram prejuízo nos impulsos e quando uma situação gera um forte sentimento, pode ser difícil reagir da melhor forma, principalmente se não há repertório. Como em qualquer processo psicoterapêutico, e especialmente na terapia cognitivo-comportamental, é fundamental que nós ensinemos os pacientes a reconhecer os sentimentos e, especialmente nessa nossa abordagem, esquematizar tanto quando estamos dialogando, como também passar para o papel aquela sequência do nosso modelo cognitivo, em que situações, estímulos, questões que podem acontecer tanto no próprio corpo como externo a ele, geram então pensamentos e essa movimentação da parte cognitiva tem como reflexo sentimentos e esses sentimentos levam a comportamentos o mais variado possíveis. Então, quando nós temos esta metodologia de trabalho, nós compreendemos que o sentimento faz parte da sequência que nós estamos esquematizando para que o nosso paciente comece a ter o seu processo de verificação do ambiente de maneira mais assertiva, para daí gerar pensamentos que sejam mais correspondentes à realidade e adaptativos, que levem a sentimentos que sejam saudáveis e não desencadeadores de sofrimento ou de limitações e que, por sua vez, os comportamentos sejam aqueles esperados para uma média de comportamentos aceitáveis como apropriados. Logicamente que isso tem uma série de críticas, algumas mais, outras menos aceitáveis, como aquela de que a terapia cognitivo-comportamental teria uma característica, digamos, preconceituosa ou talvez até impositiva, o que não é verdade. Ou seja, trata-se de metodologia que tem algumas questões que podem ser questionáveis, mas não serem anuladas. E uma das tarefas mais utilizadas na terapia cognitivo-comportamental é o monitoramento de sentimentos. Essa monitorização, ela pode acontecer tanto de maneira em que o paciente faz os relatos a partir das nossas perguntas orientadas sobre o que aconteceu, por exemplo, na última semana, na última quinzena, ou até no último dia, ou até nas últimas horas. E tem também esse processo de monitorização dos sentimentos de maneira mais organizada e descritiva. Eu, particularmente, gosto muito de solicitar que o paciente faça relatórios, lembrando que sempre primando por concentração de informações simples. Se as informações são muito complexas, tem uma grande tendência do paciente ou não aderir ou fazer ali horas, minutos antes do início da terapia apenas para cumprir tabela. E alguns pacientes demonstram em terapia maior dificuldade em nomear os sentimentos e outros podem achar difícil diferenciá-los dos pensamentos. Daí cabe então a nossa expertise para contribuir com esses pacientes naquilo que, o que conceitualmente são os sentimentos e o que são os pensamentos. E que na sequência nós temos então pensamento gerando sentimento. Dessa maneira,
Então, quando fala o que você sentiu diante dessa situação, tem paciente com dificuldade de relatar o que sentiu. Alguns a gente pergunta o que sentiu e ele responde, eu pensei que não estava bem. A gente pergunta, mas o que você sentiu? Eu tinha certeza que estava mal. Então, isto é muito importante porque faz parte do processo de amadurecimento do paciente para que compreenda essa sequência em cascata que vai desde o estímulo até o comportamento, tendo aí entremeado pelo pensamento e pelo sentimento. E eu achei que ele deveria ter me falado antes, então falou pensamento. Então o terapeuta perguntou sobre sentimento e o paciente respondeu sobre pensamento. E não há absolutamente nenhum constrangimento de parar alguns minutos do atendimento para esta compreensão, especialmente para pontuar ao paciente que você está perguntando de determinado assunto e ele está dando resposta correspondente a outra temática. E o manejo de sentimentos pode iniciar, inclusive com treinamento, identificação das emoções, sentimentos e monitoramento da frequência e intensidade, tanto dos estímulos como dos pensamentos, como dos comportamentos associados. Mais uma vez, friso e recomendo o uso de tarefas de casa que envolvam descrição, envolvam relatos. E aceitar que nem sempre estaremos felizes e todos os sentimentos apresentam em função em nossa vida e nos ajuda a aceitá-los e manejá-los. Muitos e muitos pacientes têm uma compreensão muito distorcida, fora da realidade, de que sentimento bom é apenas aquele correspondente a partes e temáticas e sensações positivas, agradáveis e prazerosas. E não, por mais feliz e adaptado que a pessoa seja, ela tem a vivência de múltiplos sentimentos, inclusive no próprio dia. A maneira de como vai lidar com forma funcional diante desses sentimentos para que os comportamentos sejam adaptativos é o grande desafio da busca como uma das metas do processo terapêutico cognitivo comportamental. E psicoeducação sobre raiva. Quem já estudou comigo, ou estuda ou ainda vai estudar, vai saber que eu gosto muito, e vários profissionais da equipe também, nossa de docentes, sobre psicoeducação. Porque psicoeducação, talvez quando os anos vão passando, o que nós terapeutas mais aprendemos, que quanto mais simples formos, não leigos, mas simples formos na oferta das nossas informações, na troca de diálogo com os nossos pacientes, mais resultados terapêuticos teremos. Então, eu gosto muito de psicoeducação, essa técnica de trazer conceitos, trazer informações técnicas, científicas, metodológicas, de um modo compreensível e aplicável no dia a dia do paciente. Inclusive, em algumas discussões de casos clínicos, tem aluno da pós-graduação que questiona, mas Helder, você está sendo simplista demais, você está abordando o óbvio. Os nossos pacientes, muitos e muitos deles, especialmente com transtornos mentais menos graves, muitas e muitas vezes, a partir da colocação de informações óbvias, de um modo que eles possam compreender e aplicar, vão fazer uma enorme diferença funcional em suas vidas naquele momento e de maneira duradoura. E, então, como é psicoeducação, especialmente sobre a raiva, que talvez é um dos grandes motivadores de busca de atendimento e até de familiares que levam para assistência. Que tipo de situação te deixa com raiva? Ou seja, qual é o estímulo? Como é você com raiva? Ou seja, transforma em outra pessoa, tem comportamentos que não são observados em nenhum outro contexto. Ou seja, há uma mudança de maneira muito abrupta daquilo que relaciona. Como você reage? Como faz para se acalmar? Ou seja, muito importante para levar o paciente de um ponto de desenvolvimento para outro, de como são as reações, pensamentos, sentimentos e emoções naquele momento ou que tem sido até hoje, inclusive, motivador de busca de terapêutica. E você já sofreu prejuízo por causa da raiva? Perguntar se sofreu prejuízos é um ótimo momento de reflexão, lembrança, para que esse paciente possa, então,
trazer à tona aquilo que muitas vezes por constrangimento, por punições anteriores, por outros motivos de desgaste, ele tende a esconder. Essas perguntas em terapia cognitivo-comportamental, elas devem ser as mais diretivas possíveis, obviamente, sempre respeitosas. E psicoeducação sobre a raiva, novamente volto à questão do que eu gosto tanto dos modelos que aqui nós podemos fornecer ao paciente um esquema onde ele possa preencher os gatilhos, ou seja, os acontecimentos no ambiente, que repercutam em quais os seus pensamentos, que por sua vez levam o sentimento, neste caso aqui, raiva, e quais comportamentos ocorrem a partir daqui, que pode ser desde agressividade até, por exemplo, isolamento. E não é por si só boa nem ruim, raiva é um sentimento que está no nosso dia a dia e algumas vezes, mesmo sendo saudáveis, estáveis, com ausência de transtornos mentais, nós vivenciamos diferentes intensidades de raiva durante o dia, no mesmo dia. E pode ter consequências positivas ou negativas. A raiva tem uma origem, nunca a sentimos do nada. Então, raiva trata-se de temática ampla, necessária de estudo e se o paciente vai para a terapia e diz que não sabe por que está lá, está apenas cumprindo um trato que fez com o familiar ou para ser aceito na escola, então um ótimo tema para início de diálogo terapêutico é se a pessoa tem raiva e o quanto essa raiva repete-se e repercute na vida da pessoa. E uma mesma situação pode gerar raiva em uma pessoa e não em outra. Repare, tem uma grande diferença entre sentir raiva e se comportar com raiva. Essas diferenças, que também parecem muito óbvias, em um processo psicoterapêutico, elas vão ser muito bem, minuciosamente explicadas e com a participação ativa do paciente, como essa modalidade terapêutica. Então, a psicoeducação da raiva. Novamente, a maioria das minhas aulas tem temática de psicoeducação. Então, quais são as consequências da raiva destrutiva? Aquela que leva a rupturas familiares, processos judiciais, perda de emprego, desgastes de difícil reparo posterior. Então, as consequências da raiva destrutiva incluem confusão mental, impulsividade, pobreza nas decisões, mascara outros sentimentos, estimula a agressividade em si e no outro, gera distanciamento emocional, entre outros. Ou seja, aqui trata-se de confusão mental, não a confusão mental neurológica, mas do indivíduo que, em momentos de raiva extrema, ele tem dificuldade de mensurar, de averiguar consequências dos seus atos, de onde pode ter severos prejuízos. E, se as reações são passivas, há aqui alguns alunos que falam, mas com a raiva sempre o desencadear não é agressivo? Não. Nós temos repetidamente pessoas com sentimentos de raiva correspondente a uma condição patológica e cuja reação não tem nada de agressiva, muito pelo contrário, no polo oposto da passividade. E as reações de sentimento de desamparo, diminuição da autoestima, cria ressentimentos, barreiras e uma aparência de indiferença, quando na verdade existe muita intensidade de sentimento, entre outras. Então aqui estamos falando das reações passivas que podem acontecer como consequência dessa vivência perturbada de raiva. E quais os efeitos construtivos da raiva? Para pacientes e seus familiares também, se nós como terapeutas tivermos um direcionamento processual em que com começo, meio e fim de maneira programada, nós possamos naqueles pacientes onde é mais difícil a vivência sem raiva, que esta seja mais direcionada para pontos positivos, é possível que então falar de questões construtivas derivadas da raiva. Uma delas, sinaliza uma situação problemática e nos move para a solução. Então, fazer da raiva um alerta para a busca de um problema e já imediatamente como solucioná-lo da melhor maneira possível. E, se expressarmos resposta assertiva, aumenta a nossa eficácia, ou seja, a raiva como um modo de estímulo do indivíduo fazer correções, ajustes, estar voltado para a interpretação positiva da realidade e as suas reações
que possam ser não confrontadoras, mas sim amenizadoras e resolutivas. Dessa maneira também, outras orientações que ainda estão dentro do pacote da psicoeducação podem incluir estar consciente do sentimento de raiva para não permitir que ela cresça e saia do controle. Então, a partir do momento que o paciente, naquele esquema entre estímulo, pensamento, sentimento e comportamento, passa a compreender essa sequência, ele passa então não permitir que ela cresça, porque antes que ocorra, exercita-se pensamentos novos, mais assertivos, mais resolutivos e especialmente que previnem desencadeares comportamentais muito alterados e disfuncionais. E usa formas para se acalmar, como respirar e frases tranquilizadoras. Essas frases tranquilizadoras, inclusive, elas podem ser apenas mentais. O paciente pode passar por exercício e treinamento no setting terapêutico, mas que ele exercite essa condição de usar o pensamento para poder bloquear desfechos desfavoráveis da raiva. E perceba que seus sentimentos, seus corpos, suas emoções, nós temos aí essa reflexão de questões tanto tensão muscular, dor, insônia e cansaço. Não é infrequente os pacientes, durante o processo terapêutico, relatarem que reduziram suas algias, diminuíram seu sofrimento em relação à dor de cabeça, dor do corpo, dor nas articulações, em função de estar mais adaptado, lidando com as situações do dia a dia de maneira menos sofrida. E use formas para se acalmar e analise a situação, se faça perguntas. Também, alguns pacientes, em função da raiva, tendem a encurtar a capacidade de processamento, avaliação e julgamento das suas ações. Daí, esse é um outro exercício do setting terapêutico do paciente, se fazer perguntas. A partir dessa raiva, é agressão mesmo que eu tenho que fazer? A partir dessa raiva, no sentido contrário, é isolamento mesmo que é a melhor opção? E escolha como você irá se comportar. Se o paciente está em condições de processar alternativas para o desfecho comportamental da sua raiva, vai ser muito mais importante ele se organizar assim. E se resolver, se parabenize. Perguntas. Então, já que falamos de perguntas a serem feitas, alguns pacientes preferem perguntar para si mesmos, verbalizando, em voz alta, alguns até em frente ao espelho. Mas essas auto-perguntas, por assim dizer, elas podem ser feitas em silêncio. Então, meu pensamento é verdadeiro? Quais são as evidências a favor e contra, já que pacientes que estão em terapia cognitiva comportamental apresentam grande chance de distorções cognitivas, de compreensões que não correspondem aos fatos reais. Então, o que está me deixando com raiva? E realmente um ataque pessoal? Será que estou esperando muito de mim ou do outro? O que tem de positivo nesta situação? Então, o que é melhor para mim aqui? Qual a minha meta nessa situação? A raiva está me ajudando ou atrapalhando? Essas são perguntas que, inclusive, eu gosto de dar impressa para o paciente. E como sendo uma tarefa de casa, para que ele leia pelo menos uma vez por dia, durante 10 minutos, essas perguntas como modo de fixação desse conteúdo. Existe um problema a ser resolvido? Posso resolvê-lo? Como? Não posso resolvê-lo? Mas posso minimizá-lo? Não posso minimizá-lo? Então deve ter em mente que não posso resolver todos os problemas, principalmente quando depende de outras pessoas. Preciso aprender a me adaptar e conviver com problemas de forma a causar o mínimo prejuízo. Dessa maneira, então, qual que é a minha indicação aqui? Estimule o paciente a fazer perguntas em silêncio, se assim ele acha que não é produtivo, verbalizado, até olhando no espelho, e dê impresso essas perguntas. Pergunte da próxima atendimento se a tarefa de casa de ler diariamente essas perguntas e de aplicar nas situações que tem sentido raiva, independente da intensidade, já vai representar uma grande transformação terapêutica. Outro exercício, pense em uma situação recente em que sentiu raiva. Gosto também que registre, estou bem repetitivo, né? E responda em seu caderno na sessão, se entrega a folha pronta para as respostas.
Ou seja, se sentiu raiva, muito importante aquelas raivas que levam a perturbações comportamentais, que elas sejam escritas em um diário. Uma orientação para o paciente é classificar cada um dos momentos de raiva que registrou entre leve, moderado e grave, é uma alternativa que eu gosto muito também. Por quê? Porque ao final do processo psicoterapêutico, nós precisamos comparar com o paciente se para os mesmos estímulos ou estímulo de intensidade correspondente, a raiva teve um significado, um transtorno, um prejuízo menor, que é o que se espera ao longo de um processo terapêutico. E pense em uma situação recente que se sentiu com raiva e responda em seu caderno. Na seção se entrega folha pronta para a resposta. Qual foi a situação? Descreva. Quando falo escrever, não significa fazer um romance, mas apenas descrever aquilo que outro possa compreender. Por exemplo, fiquei com raiva durante o almoço de família porque fui preterido em função de outra visita. Quais foram os pensamentos que teve diante dessa situação? Pelo menos 3. Muito raro o paciente ter um único pensamento diante dessas situações, aonde, de maneira ilustrativa, eu coloquei da anterior, que é ter sentido raiva por uma visita ter tomado a sua atenção na mesa de jantar ou de almoço. E como você se comportou? Qual foi a consequência de seu comportamento? Se você agiu com raiva, que pensamentos alternativos poderia ter minimizado a raiva? De 0 a 10, quando você acha que poderia pensar assim numa próxima vez? Esse desafio de colocar o paciente para refletir, escrever de situações que ainda vão acontecer são muito resolutivas, ou seja, que quando a situação vai acontecer, podemos elencar, por exemplo, 5 temas. Quais são os 5 estímulos mais importantes encadeadores de raiva? Vai ser passeio na casa de familiar X, vai ser convivência com o colega Y, vai ser quando a esposa fala de um assunto Z. Importantíssimo ter ao paciente descrito os principais momentos, principais estímulos, meios, pessoas, ambientes que eu torno irritado. E qual foi a consequência de seu comportamento, depois de como se comportou? Se raiva, agiu com raiva, que sentimentos alternativos poderiam ter minimizado a raiva? De 0 a 10, quanto você poderia passar assim numa próxima vez? De novo, reafirmo e gosto muito de tratar com o paciente situações futuras. E qual comportamento teria sido mais adequado? De 0 a 10, quanto você acha que poderia se comportar assim da próxima vez? Também, quando fazemos esse exercício de suposição de qual seria a forma do paciente comportar-se melhor da próxima vez, o deixa mais preparado para que quando chegar essa situação, daquelas que já foram ensaiadas e escritas, ele está com mais introjetado esses conhecimentos relativos a essa temática que ele quer lidar com menos sofrimento. Tarefa de casa. Tarefa de casa em terapia cognitivo comportamental é fundamental, desde que, obviamente, o terapeuta explique o propósito e no próximo atendimento tenha um investimento de tempo para dar feedbacks ou terem feedbacks bilaterais paciente e profissional. Então, registre uma situação dessa semana em que sentiu raiva. Novamente, estamos falando de raiva e o paciente vai lembrar de um dia da semana onde eu tenha sentido fortemente raiva. E aí, as perguntas de sempre. Eu também gosto de entregar essas perguntas impressas. Qual foi essa situação? Descreva. Quais frases tranquilizadoras você usou? Ou seja, se usou frases tranquilizadoras, já significa que está aproveitando o processo terapêutico. Já nas primeiras sessões. Quais foram os pensamentos que teve diante dessa situação? Além de pensamentos minimizadores de raiva, além da raiva, quais outros sentimentos estiveram envolvidos? Como você se comportou, ou seja, foi com agressão, foi com isolamento, foi de outro modo, e qual foi a consequência de seu comportamento, ok? Então, aqui são algumas perguntas que eu também colocaria impressa para o paciente. Então, essa foi uma mini aula sobre sentimentos como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo comportamental para múltiplas necessidades terapêuticas. Esse é o nosso objetivo. Se aqui ficou clara a lição, especialmente nos manejos de sentimentos, o paciente entenda a sequência
do nosso modelo cognitivo-comportamental para o qual ele aceitou o tratamento, ou seja, estímulos ambientais ou mesmo corporais que desencadeiam pensamentos que levam a sentimentos e, por consequência, comportamentos. O nosso curso de pós-graduação, ele é muito completo, muito respeitado, com centenas de profissionais formados e você pode fazer contato comigo de maneira muito tranquila. Então, se você está interessado ou interessada em fazer a nossa pós-graduação, por favor, fique totalmente à vontade para me escrever no e-mail lobo@vidamental.com.br, como também pode mandar um WhatsApp, mensagem de texto ou fazer ligação. Terei o maior prazer em atendê-los no 011 99622 8835. E mais, se você quiser falar diretamente com a nossa competente equipe, por favor, escreva para o e-mail cursos@vidamental.com.br ou para o e-mail ou para o telefone, 11 99901 6189. São muitos números 9, né? E no caso de ter a necessidade de contato com o NIP, para questões administrativas, pedagógicas, de outras parcerias e aquisição de direitos, fundamental e indispensável lembrar que a Unip pode sim atendê-lo por telefone fixo no 11 2166 1066 e pilotos e profissionais outros que possam ter necessidade de fazer contato de todo o Brasil à distância, pode usar o 0800 010 9000 sem custo. Dessa maneira, então, estamos divulgando a nossa pós-graduação em terapia cognitivo comportamental e que nós queremos ter o maior orgulho em recebê-los no primeiro dia de aula com um abraço afetuoso, porque nós temos certeza que a pós-graduação é um ótimo meio para a alavancagem de um processo profissional com realização pessoal muito mais eficiente e rápido. Então vamos já, aqui abaixo do seu vídeo tem links em que você pode acessar para entrar no site da Unip e ter todas as informações. Detalhe muito importante, se você é ex-aluno da Unip ou profissional de empresa conveniada, automaticamente você já vai se beneficiar de um desconto, tanto no seu processo de matrícula como em todas as mensalidades. Sim, isso é muito real para ex-alunos e profissionais. E se você não enquadra em uma dessas duas categorias, tem um benefício da divisão dos pagamentos. Então, totalmente possível, a Unip ter uma política de financiamento própria. Não vai ter que colecionar, trazer aqueles calhamaços de papéis que as instituições financeiras cobram. Então, a Unip tem uma política de financiamento próprio, em que, por exemplo, você faz o curso em 12 meses e pode pagar em até 18 meses. Faz o curso em 18 meses, pode pagar em até 24 parcelas. Dessa maneira, então, estamos totalmente à disposição para tirar suas dúvidas já antes do início da matrícula e do curso de pós-graduação. Vamos, então, fazer a nossa pós-graduação e adquirirmos um novo status profissional, ser chamado para entrevistas, congressos, como palestrante e assim por diante. Vamos, então, fazer já a nossa pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e nós, com uma equipe muito preparada de professores, que tem tanto conhecimentos científicos atualizados, como experiência no mercado de trabalho, vão trazer as aulas mais maravilhosas que você já teve. Então, esta é uma grande oportunidade para alçarmos voos profissionais que vão muito mais além.